Na Suprema Corte Brasileira, ninguém lutou mais para ser ministro que Luiz Fux. Em 2004, ele ainda estava no Superior Tribunal de Justiça. O próximo e último passo da carreira seria o STF. Então ele começou a se mexer. Em Brasília, Fux olhou ao redor, sentiu o clima político e logo encontrou alguém que achou que poderia ajudá-lo: José Dirceu. Um homem que, por um lado, tinha a influência necessária para convencer o presidente da República a indicar esse ou aquele nome para o STF, e que, por outro lado, andava mesmo precisando de amigos bem posicionados, especialmente no judiciário. Dirceu, àquelas alturas, tinha sido encurralado pelo seu arquirrival Roberto Jefferson, que o colocou no centro da CPI dos Correios e, mais tarde, no julgamento do Mensalão. Tenho medo de Vossa Excelência. Confesso aqui de público. Tenho medo de Vossa Excelência, porque Vossa Excelência provoca em mim os instintos mais primitivos. Bom dia, eu sou Jorge Luiz e este é o podcast Rádio Web Xixová. Eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo, para todo o Brasil e ao redor do mundo. Mas é lógico, só aonde tiver internet. A Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback e um pouco assim de música cristã, que para mim a música cristã não é louvor. Louvor é aquilo que você faz e canta para Deus e não ganha nada com isso. Se você recebe um dinheiro, é louvor a si próprio, mas não a Deus. Nada de errado. A pessoa pode cantar e ganhar a sua vida, mas chamar isso de louvor a Deus é uma doideira. Fux foi até Dirceu, levou um currículo debaixo do braço e pediu que Dirceu repassasse o currículo ao presidente Lula. Mas e o julgamento do Mensalão, hein? Eu mato no peito, teria dito Fux. A frase foi interpretada como uma promessa de absolvição, mas não funcionou. Não num primeiro momento. Fux não ficou com aquela vaga, nem com a próxima, nem com a terceira que veio depois. Ele começou então a fazer uma articulação muito eclética para ser indicado ministro do Supremo Tribunal Federal. Bateu na porta da Federação das Indústrias de São Paulo e também do MST. Diante de todos, teria dito a mesma coisa: eu mato no peito. Mas o que aquilo significava? Em 2011, ele finalmente conseguiu a vaga no STF com uma indicação de Dilma Rousseff. Já foi lida no plenário do Senado a indicação. O interessante de tudo aí que o Álvaro está explicando é que os traidores do próprio PT são pessoas que o PT mesmo coloca. Os traidores do Partido dos Trabalhadores são colocados pelo próprio Partido dos Trabalhadores. Tá aí o Fux. E se vocês voltarem um pouco atrás, tá também o governador de São Paulo. Ou seja, eles conseguem escolher a dedo os traidores do próprio partido. Da presidente Dilma Rousseff para que o ministro Luiz Fux ocupe uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Fux é ministro do Superior Tribunal de Justiça e presidiu a Comissão de Reforma do Código de Processo Civil, já aprovada pelo Senado. Ele será sabatinado pelos senadores antes de ocupar a vaga deixada por Eros Grau, que se aposentou em agosto do ano passado. Tinha chegado a hora de revelar o que significava aquela coisa de eu mato no peito. Dirceu foi o primeiro a descobrir. Veio o julgamento do Mensalão e Fux deu votos severos contra todos os acusados. Durante muito tempo, mato no peito foi o lema maior associado a Luiz Fux. Quem cobre a magistratura brasileira sempre lembra dessa frase quando Fux vira manchete. Foi o que fez o Jus Brasil, ao noticiar que Fux mexia os pauzinhos para ajudar a carreira da filha dele, que também é juíza. Mas na Lava Jato,
Fuchs ganhou um outro bordão. Num dos diálogos mais famosos da operação, Moro diz a Dallagnol que "In Fuchs we trust". A conversa também mencionava um outro ministro, Teori Zavascki, que, segundo Dallagnol, fez queda de braço com Moro e se queimou. Teori aparecia ali como um Fuchs invertido, não só pela relação que ele tinha com as estrelas da Lava Jato, mas também pelo comportamento dele. Enquanto Fuchs circulava, conversava, articulava com todo mundo, da Fiesp ao MST, o Teori ficava na dele, não recebia ninguém. Essa reclamação contra o Teori veio de um outro vazamento, de Romero Jucá. Jucá disse que havia mantido conversas com ministros do Supremo, mas não citou os nomes. Jucá afirmou que poucos no STF aos quais não tem acesso, e um deles seria o ministro Teori Zavascki, a quem classificou de um cara fechado. Romero Jucá, você lembra, é aquele que disse, com razão, que a condição para parar a sangria da Lava Jato era o impeachment de Dilma, num grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. A missão do banco é fazer você ficar endividado ser uma coisa fácil e você acumular dinheiro ser uma coisa difícil. Vamos inverter essa lógica? Na gravação, ainda de acordo com o jornal, Jucá acrescentou que um eventual governo Michel Temer deveria construir um pacto nacional com o Supremo, com tudo. E Machado disse que aí parava tudo. Teori, o cara fechado, não estava ajudando no acordo. E isso era um problema, porque ele estava com a relatoria da Lava Jato. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, morreu nesta quinta-feira aos 68 anos na queda de um avião de pequeno porte em Paraty, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada por seu filho Francisco Zavascki em sua página no Facebook. A morte de Teori foi um acidente, mas foi um acidente que contemplou interesses muito obscuros. Mesmo os brasileiros mais céticos e mais racionais, aqueles que conseguiram se manter livre de paixões políticas, mesmo esses, consideravam difícil manter uma distância da teoria conspiratória. Uma vez eu perguntei para o Pirula se em algum momento alguma teoria conspiratória tinha deixado ele na dúvida. E não deu outra. Para desespero do Lito, né, do Aviões e Músicas, que é um canal que eu gosto muito, um abraço pro Lito, mas que eu não consigo engolir que a morte do Teori Zavascki foi um acidente. Mas porque é muita coincidência junta, né? Mas eu acredito e defendo as ideias dos especialistas que fizeram as avaliações e descobriram que não foi proposital, que foi um acidente, foi uma coincidência bastante infeliz. Então eu me resigno. Mas é aquela teoriazinha da conspiração que tipo, mas é muita coincidência, sabe? Se a gente for conspirar sobre isso, eu lembraria o áudio do Jucá, não lembro, que ele fala assim, pô, esse Teoria aí não recebe ninguém, rapaz, não conversa com a gente, não faz reunião, tinha isso aí um pouco antes. Mas eu também desisti de acreditar nisso, Pirula, eu quase entrei nessa também. As investigações a respeito da morte de Teori concluíram que aquilo foi mesmo um acidente. Os argumentos a favor desse entendimento são vastos e são técnicos demais para que qualquer leigo em aviação possa contestá-los. Mas é um fato. A morte de Teori abriu caminho para o grande acordo nacional com o Supremo com tudo. E tudo mesmo, incluindo interesses internacionais que foram denunciados por jornais do mundo inteiro, mas que ganharam pouquíssimo espaço na nossa imprensa. Em 2025, diante do julgamento de Jair Bolsonaro, esses interesses internacionais já estão muito mais transparentes. Questionada sobre o julgamento de Jair, a porta-voz da Casa Branca avisou que os Estados Unidos não hesitam em usar sanções comerciais ou até mesmo seu poder militar contra o nosso Brasil. With regards to Brazil in the form of both sanctions and also leveraging the use of tariffs to ensure that countries around the world are not punishing their citizens in this way. And at the same time, the president is, while he's leveraging the United States to safeguard our interests abroad, he's also making sure that freedom of speech remains here in the United States of America. So I don't have any additional actions to preview for you today, but I can tell you this is a priority for the administration, and the president is unafraid to use the economic
economic might, the military might of the United States of America to protect free speech around the world. O julgamento de Jair Bolsonaro, que acontece no Supremo Tribunal Federal no ano de 2025, não existe num vácuo histórico. Ele dá continuidade à controversa história desse tribunal. Então, faz sentido lembrar de tudo isso no momento em que a gente se pergunta: Bom dia, eu sou Jorge Luiz, estou fazendo um react aqui do canal do Avro sobre esse assunto, começando lá no Fux é Nosso, lá no comecinho, mas estou deixando rolar, porque ele está expondo a opinião dele, o que não é a minha opinião, mas tá isso aí, o Fux é nosso. Se você tinha alguma dúvida antes, ele sempre deixou bem claro, mas uma coisa eu digo para vocês, e isso eu não tenho medo de dizer: algumas escolhas que o Partido do Trabalhador faz é horrível, é implantado, é cobra mandada e eles não se percebem. O assunto não é esse, mas todos vocês se lembram de quando o presidente Lula entrou na presidência do país pela primeira vez, ele disse: é uma vergonha o Brasil não ter um negro num cargo de mando, num cargo maior, é uma vergonha. Um país com 60% de negros não tem um negro em um cargo superior. Aí ele colocou quem? Te lembra alguém quem ele colocou de juiz do Supremo Tribunal? Não lembram? Força a cabeça aí que vocês vão lembrar. E foi ele, aquele que o presidente Lula colocou, foi ele, junto com esse Fux aí, que acabou mandando o presidente Lula para a cadeia. Vocês esqueceram, né? como Joaquim Barbosa. É esse camarada aí. vota o ministro Luiz Fux? O ministro Luiz Fux. Fuck you! Luiz, foda-se! Luiz, foda-se! Imagine você pagar apenas R$ 82,00. Bom. Deixa eu diminuir aqui o volume. Para você ver aí que a baixaria é nossa. Baixaria. Quando Flávio Dino teve sua vez de votar no julgamento de Jair Bolsonaro e dos outros 7 réus, ele recorreu ao que Luiz Fux já escreveu a respeito da possibilidade de uma anistia para os crimes que estão tipificados ali. Ministro Luiz Fux, eminente colega de bancada, abro aspas, crime contra o Estado democrático de direito é um crime político e impassível de anistia. Quando chegou a vez de Fux votar, ele devia estar lembrando dessa e de outras ocasiões. Como Vossa Excelência pode verificar, eu estou evitando citar nomes dos colegas. Acho desconfortável e deselegante. E além... Por que será, hein? Além de não querer ser citado, ele também já tinha dito que não queria ser interrompido. Senhor presidente, conforme nós combinamos naquela sala, aqui do lado, os ministros votariam direto, sem intervenções de outros colegas. Mas isso discordância. Mas essa parte foi pedido a mim, não a Vossa Excelência. Eu tranquilizo, ministro Fux, que eu não pedirei de Vossa Excelência. Pode dormir em paz. E nisso, Fux foi atendido. Proferiu seu longo voto sem problemas. Os colegas colocaram os microfones de lado e se mantiveram mais atentos mesmo aos telefones.
Fux, assim, ficou com o caminho livre para dar seu voto. Um voto vencido, que já começa contestando a competência da primeira turma para encaminhar o julgamento. Concluo, assim, pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E, como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. De sorte, senhor presidente, que a minha primeira preliminar, ela anula o processo por incompetência absoluta. E segundo ele, mesmo que o julgamento pudesse acontecer na primeira turma, ainda assim haveria um outro problema: provas de mais e tempo de menos para que elas fossem analisadas. Uma reclamação dos advogados dos réus. Lembrando, o Fux está contradizendo ele Fux. Fux em Fux. Fux em Fux. O Fux está contradizendo o voto dele, Fux. Que merda é essa? Quem é esse doido aí? Que ninguém nunca percebeu que esse camarada é um maluco. A qual ele deu razão. Data dump, sem identificação suficiente e antecedência minimamente razoável para os atos processuais, e eu confesso que tive dificuldade para elaborar um voto imenso. Eu acolho a preliminar de violação à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa e reconheço a ocorrência de cerceamento e, por consequência, eu declaro a nulidade do processo. Esse entendimento se alinha muito mais à defesa dos réus que aos outros juízes. E isso se repetiu em quase todas as questões que Fux abordou. O relator, Alexandre de Moraes, já tinha definido Jair Bolsonaro como o líder de uma organização criminosa. Fux discordou disso. Bolsonaro não pode ser o líder de organização nenhuma, porque não havia organização, segundo Luiz Fux, pelo amor de Deus. A pluralidade de crimes e de pessoas, ou a existência de um plano... Então, Fux, então você está querendo dizer que as pessoas que tentaram dar o golpe, eles tentaram dar o golpe individualmente e que nenhum deles sabia nem se conhecia, mas ao mesmo tempo movido por um efeito, sabe Deus o que, eles todos ao mesmo tempo resolveram dar um golpe e todos tiveram que queriam presentear o Jair Bolsonaro, mas tudo sem que ele soubesse. É isso que você está tentando dizer? Só que não foi isso que você disse nos outros julgamentos. Ou seja, você está contradizendo você mesmo. A pergunta é: será que você está recebendo alguma voz estranha no seu fone de ouvido? Vindo tipo do além? Plano delitivo não tipificam por si sós o crime de organização ou de associação criminosa, pois estes elementos são elementos intrínsecos a outra figura denominada concurso de pessoas, na modalidade de coautoria ou participação. E aí depois disso ele foi até mais enfático, disse que são os colegas dele que estão errando ao banalizar o entendimento daquilo que é uma organização criminosa. Não se pode banalizar o conceito de crime organizado que, com frequência, conta com planejamento empresarial, embora isso não seja rigorosamente necessário. Não se pode banalizar esse crime de... essa coisa não é uma coisa banal, é uma coisa, estrutural. Uma coisa estrutural. Realmente não dá para banalizar essa coisa. Não banalizem isso. Essa coisa é muito mais além. Fala sério, viu? É demais isso. Essa é demais. Não há como confundir esse planejamento com um mero programa delinquencial que está presente em praticamente os crimes dolosos.
A divergência sobre o conceito legal de organização criminosa é central para dar um verniz de coerência aos votos de Fuchs. É que com os réus menores envolvidos no 8 de janeiro, ele foi muito mais severo. Então, para justificar isso que parece ser um punitivismo seletivo, ele precisa negar que os réus poderosos que estão indo a julgamento agora formassem a tal organização criminosa. Aí, dessa forma, no voto dele, o 8 de janeiro vira mesmo uma manifestação espontânea que do nada degringolou para o vandalismo, pela mera vontade de quem estava lá, sem que ninguém, em gabinete nenhum, tivesse que planejar nada, montar grupo no Zap, andar por aí com caixa cheia de dinheiro, nada disso. Jair e os outros réus graúdos não cometeram nem planejaram os crimes cometidos ali. Eles só cogitaram. Segundo o Fuchs, hein? Por favor. Eu sou Jorge Luiz, este é o podcast Rádio Web Xixová. Eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo, para todo o Brasil e ao redor do mundo. A Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback e também um pouco de música cristã. Vocês vão lá no site da rádio, vão no Google, no navegador e digitam lá Rádio Web Xixová e vai aparecer o site da rádio e ali você vai no QR Code, instale no seu celular o aplicativo da rádio, aonde você pode entrar em contato comigo. Se for o caso de oração, você pode pedir oração. Se for o caso de música, você peça a sua música. Mas bora lá, porque o assunto aqui é muito mais grave. Porque o Fuchs, pela cabeça dele, isso aí é um juiz, tá? Não é uma pessoa tendo um derrame cerebral, é um juiz. Ele diz que todas aquelas loucuras, aqueles quebra em Brasília, foi tudo coisas involuntárias que não tinham como interesse atingir aqueles 8, os últimos, aqueles que seriam beneficiados por todo aquele quebra-quebra. Ou seja, aquelas pessoas ouviam uma voz do além que direcionava elas a fazer a coisa, mas a voz separava o joio do joio, porque tudo são joio. Me fez lembrar do filme do ET, onde pessoas de diversas localidades saíam tipo ouvindo alguma voz para ir num determinado lugar, naquela montanha que tem uma aparência de uma árvore cortada, né? Para ir lá, porque um chamado chamavam. Então, na verdade, foi isso que o Fuchs disse, que aquelas pessoas que saíram quebrando tudo, elas estavam todas obedecendo a um chamado, mas não era do Jair Bolsonaro, não era do General Heleno, não era do Braga Neto, não era do Cid não era do Coronel Cid, eles nem sabiam disso. Eles iam ganhar um presente enviado por Deus de sobrenome Trump. Deus tem sobrenome e é Trump. Se colhe do velho adágio romano: cogitationes poenam nemo patito. Ou seja, ninguém pode ser punido pela cogitação. Há ainda condutas. Então é o seguinte, ninguém. Fuchs, eu vou começar a sacanear. Eu tô aqui respeitando você por ser um juiz. Mas se ninguém pode ser culpado por uma cogitação, então se eu intento contra a vida de uma pessoa, eu sou punido sim, por tentativa. Eu não fiz a coisa. Se eu pular o muro de uma casa, tentar fazer algum tipo de assalto, e eu for barrado, eu não fiz, mas eu intentei. Mas será que só eu sei disso? Não, não é não. É que você, na verdade,
é um cara vendido. Para você não tem explicação. Você poderia diminuir pena, você poderia diminuir o gravame, mas a partir da hora que você disse que não houve crime, é porque o senhor, Vossa Excelência, é uma pessoa vendida. Conduta e outras condutas praticadas na denominada fase externa do intercrimes, que não atraem qualquer resposta penal, salvo quando é existente tipo legal específico nesse sentido. São aqueles comportamentos que caracterizam meros atos preparatórios. Agora dá para entender por que ele fez aquela coisa que não queria ser interrompido de jeito nenhum. Por quê? Então todo mundo desligou o microfone e deixou ele falar. Porque com certeza isso aí ia virar um caos, né? E ele ia ter que se explicar. Meros atos preparatórios. O que dizer então do general que preparou a morte de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes dentro do Palácio do Planalto? Isso está documentado, está provado. Esse general escreveu um plano, agora famoso, chamado de Punhal Verde e Amarelo. Esse plano o senhor chegou a imprimir? Cheguei a imprimir. Imprimi por uma questão, um costume pessoal, de evitar ler o documento na tela, certo? Mas imprimi para mim e logo depois rasguei. Ele diz que imprimiu só para ler e daí rasgou, mas o fato é que ele imprimiu 3 cópias, isso ficou nos registros. E depois ele foi para uma reunião em que estariam 3 pessoas, ele, Jair Bolsonaro e Mauro Cid. O Fux não pode dizer que o plano Punhal Verde e Amarelo não existiu, porque há provas disso. Então o que resta para o Fux é dizer que também não há provas de que o general esteja mentindo, quando diz que rasgou ao invés de levar o plano para o Bolsonaro. Dessa forma, o Bolsonaro poderia muito bem nunca ter tido contato com o plano Punhal Verde e Amarelo. Segundo o Fux, está ficando cansativo dizer isso. Concluo não haver prova nos autos que denota a autoria e a materialidade do crime imputável a Jair Bolsonaro como decorrência desses fatos. Mas aí vem um outro problema, porque depois da reunião, o plano foi colocado em prática e os militares passaram a monitorar Alexandre de Moraes. Isso também está provado. Como é que o Fux lida com isso? Ele sustenta que esses militares estavam tentando matar o ministro, seguindo exatamente o que constava naquele plano, sem nunca ter tido contato, nem com o plano e nem com o general que o concebeu. Então, não há provas de que Bolsonaro e o general que redigiu o plano mandaram executar o Punhal Verde e Amarelo. Entende isso? Os militares começaram a executar um plano igualzinho ao que o general escreveu e jogou fora, por pura coincidência. Ou então eles absorveram essas ideias aí por telepatia. É isso mesmo. Eles receberam... Lembra que eu citei o filme ET? Em que várias pessoas em diversas localidades receberam um sinal para ir lá na montanha? É isso aí que o Fux está dizendo. Que foi tudo aleatório. Só que Fux está se contradizendo com os outros julgamentos que ele mesmo fez. Ele mesmo fica até uma coisa esquisita, né? Mas foi exatamente o que aconteceu. Das duas, uma. Ou ele teve uma amnésia terrível do que ele mesmo votou, ou ele está sendo vendido, comprado. Eu acho melhor investigar. Sei lá. Segundo, já sabe. Black Friday chegou com tudo. Compre um. Quando eu estou fazendo o vídeo direto, aí cai sempre propaganda, né? Então não tem como evitar isso. Vamos ver. Que tenham recebido em algum momento as instruções do Punhal Verde e Amarelo. E assim, Fux livrou Bolsonaro do vínculo com a parte mais sangrenta e sombria do golpe.
E essa pode ter sido a parte mais escandalosa, mais maluca da argumentação do ministro, que inocentou Bolsonaro de todas as acusações. Todos esses elementos conduzem à inescapável conclusão de que não há provas suficientes para imputar ao réu Jair Messias Bolsonaro os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 359, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, artigo 163, parágrafo 1 do CP, e deterioração de patrimônio tombado, artigo 62.1 da Lei Ambiental 9605. Resta, então, a imputação do delito de organização criminosa. Bem, deixa eu falar uma coisa para vocês. Na parte da manhã, quando ele fez aquele pronunciamento, quando o Fux fez o pronunciamento, eu já fiz um vídeo aqui, que está aqui no Quai e no TikTok, dizendo que o Fux, ele não fez um julgamento, ele não se posicionou como juiz. Ele se posicionou reverberando um eco das falas dos advogados de defesa de Jair Bolsonaro e de todos os advogados ali dos outros 7 da trama golpista. A voz do Fux era um eco da voz dos advogados de defesa, ou seja, o Fux ele não agiu como juiz, ele agiu como um advogado de defesa. Tá lá no Quai e no TikTok o vídeo que eu fiz, é só vocês digitar o nome da rádio aí, Rádio Web Xixová, e vocês vão ver esse vídeo, os 2 vídeos que eu fiz sobre isso. E agora, graças a Deus, que não foi só eu que percebi isso. O Avro também percebeu isso. Agora, isso não pode parar aí. Esse cara tem que sofrer uma investigação, porque tem caroço nesse angu. Criminosa, com relação ao qual já esclareci nas premissas teóricas que a existência de um suposto plano criminoso, suposto, não basta para sua caracterização, vale dizer, para a caracterização da organização criminosa. O voto de Fux foi visto como incoerente por juristas do Brasil inteiro, principalmente porque contraria entendimentos anteriores do próprio Fux. Mas o bolsonarismo comemorou. E os antigos amigos da Lava Jato também celebraram. In Fux we trust. Seja como for, o voto de Fux é um voto vencido. Bom dia, eu sou Jorge Luiz e eu fiz aqui um react do canal do Avro. E vocês vão lá no canal e assistam esse canal, que é muito bom. É lógico, se você ficar de fora de algum tipo de torcida, vai ser bem melhor. Porque quem torce torcedor fica com problema sério, né? Eu sou Jorge Luiz e vou ficando por aqui. Fui. Fiquem com Deus. Se é que tudo isso aí Fux and Trust, ou seria o Fux é nosso, ou seria, sei, não vou dizer não.